Olá, este é mais um vídeo, do estudo sobre alianças que está chegando aí até você. Espero que esteja acrescentando, ao seu conhecimento sobre Deus e sua palavra. Você pode nos ajudar também, a expandir esse material aí, compartilhando com os seus amigos. E não se esqueça aí de dar o seu likezinho, ok? Nós vamos falar hoje sobre as alianças de Deus com o homem. E vamos começar pela primeira delas, que é a aliança edênica. E ela está registrada no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2. E essa aliança foi feita por Deus, o iniciador, o originador da aliança é Deus mesmo, e ele a fez com Adão e Eva. E isso aconteceu lá no Jardim do Éden. E aqui nesta aliança, ou através desta aliança, Deus expressa seu propósito na criação. E nós vamos ver que o fato de que foi o homem quem recebeu, e não o originador da primeira aliança, ilustra o desejo de Deus e seu propósito de que o homem esteja em relacionamento de aliança com ele, com Deus. Não poderia haver relacionamento com Deus fora de aliança. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu os seus propósitos de aliança. Em Gênesis 1, verso 26 e 27, mostra-nos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para ter comunhão ou relacionamento com ele. Em Gênesis 2,15, lemos... e aqui temos também o coração da aliança. O Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aqui temos o coração da aliança edênica, feita antes da queda, e envolve Adão e Eva. Esta aliança revela o propósito original de Deus para toda a raça descendente de Adão. Vamos ver as palavras da aliança, como ela está expressa. Primeiro vem em forma de promessas, as palavras vêm em forma de promessas. As promessas, elas expressam os propósitos de Deus ao criar o homem. Elas são verbalizadas, mas em declarações de propósitos do que em promessas. Vamos ver as promessas de bênçãos. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Feito a imagem de Deus. Então, que o texto que acabamos de ler. Esta imagem de Deus no homem é espiritual, O nosso ser real é o nosso
espírito humano, ok? Deus não tem um corpo de matéria como nós temos. Deus é uma pessoa, mesmo sendo um espírito, ele é uma pessoa porque ele pensa, sente e toma decisões. Deus tem natureza e caráter santos, perfeitamente santos. Assim também o homem é uma pessoa. Ele também pensa, sente, toma decisões e nós somos seres morais. Em Romanos 8, 28 e 29, lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 45 a 49, lemos: pois está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último homem, referindo-se aqui a Jesus Cristo, é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem, o espiritual, é do céu. Como foi o homem terreno, assim são também os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem espiritual. Em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, lemos: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Em Colossenses 3:10 lemos: e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. E outra promessa aqui também é a promessa da frutificação e multiplicação. Gênesis 1, 28. Repetindo: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Aqui fala tanto da reprodução natural, biológica, como a espiritual. O homem gera filhos naturais, mas nós, cristãos, geramos filhos espirituais. Quando levamos alguém a Cristo, nós estamos aí recebendo um filho espiritual. Em Gênesis 5, de 1 a 3, lemos: este é o livro da genealogia de Adão.
No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, e os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou agora um filho à sua imagem, a imagem de Adão, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Alguém pode aí perguntar, né? De onde veio a mulher de Caim? A Bíblia cita apenas os nomes que interessam. Talvez tenha sido uma irmã ou uma sobrinha. Em João 15:16, nós lemos: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Em Atos 9:31 lemos: assim a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Aqui no que se refere à igreja é o crescimento espiritual, os filhos espirituais que vão sendo ganhos aí pela pregação da palavra de Deus. Outra promessa é sujeitar a terra. Gênesis 1:28, que diz: encham a terra e sujeitem-na. Sujeitar fala de conquistar inimigos. Em Josué 18:1 lemos: toda a congregação, reunião, assembleia dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. Em Romanos 16:20 lemos: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Hoje a igreja precisa conquistar vidas, pessoas. Ela faz isso através da semeadura da palavra de Deus. E o único inimigo que a igreja tem aqui na terra é Satanás, é o diabo. Carne e sangue não são nossos inimigos. E temos aqui a promessa de que ele será esmagado debaixo dos pés da igreja. Apocalipse 3:21 promete: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Nós somos mais do que vencedores em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Outra promessa é comer ervas e frutos. Gênesis 1:29. Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Então, Deus aqui promete o sustento para o corpo físico. E vejam que eram naturalistas, né? Em Gênesis 2:9 lemos: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista
e boas para alimento. Em João 4, 32, 34, Jesus declarou: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja, existe o alimento natural, que é para o corpo físico, e existe o alimento espiritual que vem do céu para o nosso corpo espiritual. Ok? Outra promessa, a promessa de lavrar a terra. Gênesis 2,15, que já vimos, né? O trabalho é uma bênção e uma das funções do ser humano aqui na terra é o trabalho. O Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Isso fala de trabalho. E depois, na apostila, haverá outros textos também relacionando ao nosso trabalho, e não somente o trabalho físico, mas também o trabalho na área espiritual. Promessas agora não de bênçãos, mas de maldição. Gênesis 2,17, a segunda parte. Você certamente morrerá. Quando isso foi dito, né? Quando Deus disse a Adão que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele fizesse isso, certamente ele morreria. E aqui nós temos a morte espiritual em primeiro lugar, porque Adão não caiu fulminado, morto fisicamente, pois ele viveu aí 130 anos. Então veja, que morte é essa? Essa morte é espiritual, e a morte espiritual é a separação de Deus, a falta de comunhão, não mais relacionamento, não mais a presença de Deus ali com ele. E também a morte física, porque Adão teve que aprender a morrer, porque nós vemos que Deus não criou Adão para morrer, né, mas para viver eternamente. E aí nós vemos que a desobediência é que introduziu a morte física também. Mas aí nós vamos ver que Deus também resolveu essa questão. E nós podemos ver aí no texto de Deuteronômio 30, 19 e 20, que diz: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos filhos, aos pais, né, de vocês, no caso Abraão, Isaque e Jacó. Então veja, há uma promessa de vida, longevidade, vida abundante. E Romanos 5, 12 a 21, que não vou ler o texto todo, mas apenas o início. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão, e pelo pecado veio a morte.
assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Em Adão, todos pecaram. Toda a raça humana caiu juntamente com ele. E Romanos 6:23 diz: porque o salário, o pagamento, a consequência, o resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aí está a resolução, né? Porque assim como em Adão todos morrem fisicamente, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Então veja, Adão morreu 2 mortes ali, né? Ele morreu a morte espiritual e depois foi, né, aos poucos, o seu corpo foi se degenerando até ele morrer a morte física aos 130 anos. E Jesus está dizendo, né, que até mesmo a morte física será removida. Um dia nós venceremos a morte física também. E todos aqueles que experimentaram a morte física e creem em Jesus, creem em Deus, ressuscitarão. Né? Até o corpo será também um novo corpo, apropriado para viver no céu. E também aqui a morte espiritual foi removida, porque a comunhão com Deus pôde ser restaurada. Vamos ver os termos da aliança: confiança e obediência. Só havia uma proibição: comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Morte aqui espiritual e a morte física que veio com o tempo. Deuteronômio 11, 26 a 28 diz: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Deuses com D minúsculo. O juramento da aliança. Não há registro. Deus não promete que o homem vai ficar eternamente no jardim. O livro desta aliança está no livro de Gênesis. O sangue da aliança. Nós vamos ver aqui primeiro o sacrifício, né? Sacrifício sempre fala do derramamento de sangue. Adão derramou seu sangue para a formação de Eva, através da retirada da sua costela. O primeiro casal tipifica, né, Jesus Cristo e a igreja, em que o Senhor derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário para formar a sua noiva, a igreja. Um relacionamento de aliança. E vamos ver o mediador desta aliança edênica. Foi Deus mesmo. E o texto está em Gênesis 2, 18 a 25.
o santuário da aliança edênica, o jardim do Éden. Mas o homem, por causa da sua queda espiritual, foi expulso de lá. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. O jardim do Éden era um santuário terreno, contendo a árvore da vida, que é um tipo da árvore da vida celestial. Então, nós vemos aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 12, do verso 2, a segunda parte, até o 4. Se isso foi no corpo, Paulo falando, ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele está falando de um arrebatamento de espírito. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Então veja, em arrebatamento de espírito, esta pessoa foi até o paraíso no céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Há uma árvore da vida lá. Apocalipse 2:7. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Isso está em Apocalipse 22:14. É uma promessa. Terceiro, o selo da aliança. O selo aqui é a árvore da vida. Gênesis 3, 22 a 24. A testemunha final da redenção do homem e restauração ao pleno relacionamento de aliança será o acesso à árvore da vida no paraíso de Deus. Nós estaremos lá. Amém? E eu quero ler um texto aqui que está em João. Eu não marquei a referência, mas é João 6. Eu sou, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive
me enviou e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. A nossa vida está no Senhor Jesus Cristo. É claro que aqui não estamos falando de sacrifício humano, não estamos falando de comer carne humana, não estamos falando de beber sangue humano, isso jamais, isso não existe no cristianismo. Não existe. É simbólico, né? Nós temos que entender aqui, por exemplo, a ceia do Senhor, ela é composta de 2 elementos: o pão, nós colocamos um pão natural e colocamos suco de uva. O pão representa, simboliza, lembra, traz à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. E também o suco de uva traz à memória o sangue inocente de Jesus que foi derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Isso faz parte da nova aliança que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Mas resumindo e encerrando, a aliança edênica é única por ser feita antes da entrada do pecado na terra. Ela declara o propósito criador para o homem, incluindo o relacionamento de aliança, caráter, domínio, fecundidade e vida eterna mediante obediência e fé. A queda do homem trouxe a necessidade da revelação das alianças redentivas para trazer esta aliança ao cumprimento. Isso se tornou possível pela nova aliança, que restaura ao homem o que foi perdido na aliança edênica. Não há juramento de que o homem vai permanecer eternamente no Jardim do Éden. Ok, terminamos aqui a primeira aliança e na próxima semana veremos a aliança adâmica. Até lá!